Fala, mitos e mitas! Eduardo Cruz aqui para mais um Pergunte ao Rei. Quadro que eu recebo as perguntas lá no meu Instagram, Eduardo O Cruz, e venho aqui responder para vocês com o objetivo de melhorar cada vez mais as suas qualidades como jogador de fantasy. Quem me segue sabe, eu olho para tudo, não fico olhando só nessa rodada específica, mas eu quero que você não só tenha o peixe, mas também aprenda a pescar, aprenda a ser o melhor jogador. Para isso eu ensino muito sobre controle emocional, gerenciamento de riscos, planejamento, análise de acordo com os dados e não simplesmente no achismo e por aí vai. Então esse canal aqui é feito para isso, para você se desenvolver como jogador de fantasy game. E aí a tendência é que no longo prazo você se dê bem, jogando ligas apostadas que você ganhe dinheiro e por aí vai. Então, se você gosta, se você tá afim disso, pega, deixa o like e já se inscreve no canal. Por favor, se inscreve no canal, porque aí você vai receber as notificações de quando eu colocar mais vídeos aqui. E ainda ajuda com seu like para que a gente atinja mais pessoas e cada vez o trabalho seja mais interessante e dê mais vontade de a gente espalhar esse conteúdo por aí. Um conteúdo meio diferente do que eu geralmente tenho, um conteúdo voltado para aprender. Aprender é o objetivo aqui. Primeira pergunta, Rony e Jailson, precisam pontuar quanto para valorizar? Vamos por aí. Em primeiro lugar, esse cálculo de valorização ele é aproximado. Então, se ele é aproximado, cada lugar vai ter um diferente, mas não importa muito a quantidade. Vou falar para vocês, ó, por exemplo, o Jailson. Jailson é ali entre 2,5 e 3, ele começa a valorizar. E o Rony é em torno mais ou menos de 5 pontos para valorizar. Então vamos lá. O que é importante? Já vou aproveitar e vou falar de valorização no geral. Nessa rodada, muita gente está precisando muito. A rodada 1 foi muito complicado para valorizar para muitas pessoas e a gente vai ter que focar muito mais em valorização. Até porque boa parte dos jogadores que a gente quer escalar depois estão caros pra caramba. Então vai ser difícil a gente montar o time do jeito que a gente quer. E essas primeiras rodadas, principalmente a primeira e a segunda, são as melhores para valorizar. Se a gente já não valorizou na primeira, nessa a gente vai ter que ir com força para valorizar. Eu sugiro você dar muita prioridade para isso, porque a gente já deu prioridade na primeira rodada, talvez não deu o suficiente. Eu sinto isso pelo meu time. Eu falei, poxa, poderia ter dado um pouquinho mais de prioridade para valorizar ainda mais. E eu teria valorizado muito mais. Aconteceu. Paciência, mas agora não vamos deixar o bonde passar novamente. E aí, para isso, a gente tem que buscar a valorização da segunda rodada, que é diferente da primeira, que é diferente de todas as outras. Aliás, é o contrário das próximas que vão vir. Então isso a gente tem que ficar muito esperto. O que a gente precisa de jogadores para valorizar? O principal é jogadores que valorizaram muito na primeira rodada. Por quê? Porque eles pontuaram muito mais do que sua média correspondia. E agora, para a segunda rodada, o que eles fazem? Eles olham qual que vai ficar a média após a segunda rodada. Então vai somar a pontuação da primeira com a segunda. E aí ele vai comparar com o preço do jogador para ver se tem que continuar valorizando ou não. Ou desvalorizando. Então, o que a gente vê é que jogadores que foram muito bem na primeira, mesmo se ele fizer uma pontuação ruim na segunda, ele tem tendência de valorizar, porque na hora que a gente for olhar, como é a média dos dois, ele pontuou muito na primeira, somando os dois e dividindo por 2, que é assim que se tira a média, ele vai ficar com um valor alto e a tendência é continuar valorizando. Então, o óbvio para valorizar é colocar jogadores que valorizaram muito na primeira rodada, porque já significa que eles já na primeira rodada fizeram muito a mais do que as suas cartoletas representavam, ou do qual era o seu valor. E aí a tendência é ele continuar valorizando mesmo que pontuar pouco. Já os jogadores que não foram tão bem, eles precisam ir muito bem nessa para ter uma média alta, e aí tendo uma média alta, aí sim eles vão conseguir aproveitar e valorizar. Então é muito mais difícil, você depende muito mais do jogador ir bem, diferente dos outros. Mas aí que entra o grande problema, aí que entra o problemão, que é o seguinte, quando a gente fizer isso, a gente vai ver que os jogadores que valorizaram estão muito caros, e a gente já está com pouca cartoleta, e aí vai começar a complicar.
que eu dou sugestão para você? Você vai ter que completar, porque seu time não dá para simplesmente colocar só os jogadores que valorizaram muito. Então aí entram, por exemplo, jogadores que vão estrear ainda, só que eu sugiro você colocar só os que são muito baratos, porque a regra para quem vai estrear agora não é a mesma coisa. Vamos supor, se eu precisava de 0,45 mais ou menos na primeira rodada, agora os jogadores que vão estrear nessa precisaria entre 0,60, 0,70 para valorizar. Então precisa de muito mais. Então por isso, o ideal é a gente pegar só jogadores que vão estrear, mas que tem um valor bem baixo, um número de cartoletas bem baixo, para a gente conseguir essa pontuação. E se a gente não encontrar mais jogadores assim, eu sugiro pegar jogadores com cartoletas bem baixos, jogadores que têm pouquíssimas cartoletas, que dificilmente eles vão valorizar muito, e ainda eles vão pegar, e se ele conseguir uma pontuação alta, eles podem valorizar. Então pelo menos você está seguro ali, você não vai desvalorizar. Então eu iria por essa faixa aí, mas sempre lembrando, você tem que combinar isso com um certo potencial do jogador ir bem. Não adianta só chegar e falar assim, vou pegar esse jogador aqui porque ele vai valorizar. Mas você não está nem olhando o confronto, está nem olhando as qualidades dos jogadores, nem nada. Você tem que combinar essas duas coisas e olhar qual seria o melhor possível. Mas e para fazer esses cálculos e para ver quanto que precisa para valorizar? O que eu digo para vocês, não fica dependendo de um influenciador ou outro. Vocês sabem, eu quero que vocês aprendam a pescar. Então vou sempre dar a sugestão aqui para vocês que fazem vocês evoluírem. Não quero que vocês dependam de mim, perguntar para mim. Vão em sites que tenham coisas de valorização. Já vou citar alguns aqui, ó. O Scala 10 tem, no aplicativo Olheiro tem, no aplicativo Parciais tem. Então vai atrás. Estou citando alguns que me veio à cabeça que eu costumo olhar. Então vai e olha. E não se apegue. Em um tá mostrando que precisa de 4, do outro precisa de 5. Não faz diferença isso, gente. Não é aquele valor. Você não tem que pensar assim, 4 pontos precisa para valorizar. Eu acho que ele faz 4 pontos. Não é isso que tem que levar em consideração. O que a gente tem que levar em consideração é o seguinte. Vamos pegar e vamos comparar qual que precisa de mais e menos. Quem precisar de mais, eu tenho que entender que ele tem que ir muito melhor. Então, será que ele é tão melhor que o outro que precisa de menos? É isso que importa, porque a gente quer valorizar o máximo possível. Então não se apegue a esse valor, só se apegue se o jogador precisa de pouco ou muito. Isso que importa para você e já era. Mais uma pergunta: como eu faço para achar aquele jogador pouco visado na rodada que pode imitar? Então vamos lá, primeira coisa que eu faço é analisar bem todos os jogos. Então eu vou olhar todos os jogos, mesmo aqueles que as pessoas não estão olhando muito, aqueles que tem favoritaço, aqueles que eu acho que não tem. Eu vou analisar todos os jogos para ver se na minha percepção, nos dados que eu estou olhando, se é daquele jeito ou não. E aí eu vou tentar olhar a maioria dos jogadores, ou todos. Eu sou meio psicopata, né? Eu olho todos. Então vou lá, olho todos os jogadores e vejo qual que tem diferencial ou não. Como que eu faço para ver isso, a questão de diferencial? Tem que olhar a estatística que as pessoas não estão olhando. As pessoas olham o quê? Gol, pontuação. É isso, basicamente é isso. Gol, assistência, pontuação. Esses são os critérios para as pessoas olharem. E o que eu olho? Eu olho quantos passes para finalização, que as pessoas não vão ver. Finalizações, muitas vezes as pessoas não veem. Olho nos melhores momentos um cara que teve uma excelente chance e perdeu. Então eu olho coisas que as pessoas não estão acostumadas a olhar. O quanto que o jogador está ficando dentro da área, o quanto que ele está produzindo, o quanto que ele está participando, coisas que as pessoas não vão olhar. E principalmente coisas que não geram ponto é essencial pra gente. Porque quando gera ponto, as pessoas geralmente costumam ver. Então eu costumo ir além. Mais uma pergunta. Tiro curto, Nenê ou Marinho? Então vamos lá, a gente tem que dividir, porque geralmente depende do seu time como um todo. O que a gente tem que olhar muito é se o jogador é bom e quantas pessoas vão colocar e como está o seu time, se o seu time já tem diferencial ou não. Então varia um pouquinho em relação a isso. Primeiro eu vou falar de potencial de jogador. Para mim, potencial de jogador, a diferença é absurda. Marinho tem uma tendência muito maior de bem. Fluminense tem um jogo até bom, muito bom até o jogo é favorável, só que o potencial do Nenê e o potencial do Marinho, o Marinho tem muito mais potencial, porque o Marinho dá um jeito de pontuar da maneira como for. Então o Marinho tá muito bem, o Nenê eu não vejo tão bem assim, tem um jogo favorável, mas não vejo tão bem, e já o Marinho já tem tudo que a gente precisa para escalar um jogador. Então eu acho que o Marinho, o potencial é
absurdo, então já vejo ele com certeza acima. Ó, você tem que olhar o seu time ali dependendo do que for, se é Rei do Pitaco ou Cartola, ver a forma de diferenciar ali, mas para mim Marinho muito superior. Em ligas dobronada, quantos por cento da minha banca devo apostar por rodada? Cara, eu gosto do número 50%. 50% eu acho um número bacana, porque 50%, se você ganha todas as dobronadas, você já não sai no prejuízo, mesmo se você zerar em todas as outras ligas, então eu acho bem interessante. Se você não ganhar, aí você tem a oportunidade de ganhar com os outros 50%, uma posição boa que você fica nas ligas maiores, com certeza vai por todas as dobronadas, então você cria ali alternativas para você não sair no prejuízo. Então acaba sendo muito mais difícil você sair no prejuízo se você usar essa técnica. Então eu acho que 50% é um número bacana. E falando em dobronada, Edu, fecho 2 times iguais na dobronada ou mudo? Minha opinião, eu gosto de pensar no longo prazo só. E pensando no longo prazo, para mim o ideal é você manter o mesmo time na dobronada naquela rodada. Por quê? Porque isso aumenta os seus potenciais ganhos. Dobronada já é uma liga conservadora, já é uma liga que muitos ganham. Você não precisa ser mais conservador ainda, porque senão você coloca 2 times diferentes. O que acontece muito, que as pessoas chegam para me falar, é a pessoa ganha um e perde outro. Aí tu fica toda a rodada lá, ganha um e perde outro, ganha um e perde outro. E aí você acaba não saindo no lucro e acaba não fazendo o maior objetivo da dobronada, que é você elevar o seu capital. Você ali ter sempre uma grana a mais. Você ganhando 70% das vezes já é excelente. Então, para mim, coloca o mesmo time e acredita que no longo prazo você vai ser lucrativo. Mais uma. Fala, Rei, qual estratégia eu uso para liga mensal? Mensal, eu vejo 2 alternativas diferentes. Eu vou falar uma que eu acho um pouquinho melhor para ligas pequenas e uma que eu acho um pouquinho melhor para as ligas muito grandes. Ligas muito grandes, eu tô falando, sei lá, acima de 200, 300 pessoas aí, já em uma mensal, eu já acho bastante gente. Então vamos lá. Qual que é a ideia? Primeiro, as ligas menores. Eu começaria jogando normal, escalaria meu time como se fosse de clássica, tranquilo. Se eu ver que eu tô longe do topo da tabela, aí eu vou jogando mais questão de tiro curto. Vou usando cada vez mais. Cada vez mais que eu vou ficando para baixo ou que vai chegando perto do final, eu vou usando mais, buscando estourar numa rodada e chegar no topo lá. Chegando no topo, jogo normal. E é mais ou menos a mesma estratégia para liga grande, só que liga grande eu já aconselho você começar jogando ousado. Então já começa com um time tiro curto e vê no que dá. Deu bom, o time ficou lá no topo, começa a escalar normal. Não deu bom, deu ruim pra caramba, você usa ainda mais. Você vai usando cada vez mais para chegar lá no topo. Chegando lá no topo, aí você escala normal. Então a ideia é essa. A ideia é você ousar para chegar no topo. Chegando no topo, você escala normal, conservador. E essa foi a estratégia que eu melhor me identifiquei analisando no ano passado inteiro, porque eu não jogo muitas ligas mensais, tá? Mas aí eu comecei a jogar porque eu preciso dar dicas para vocês, porque muitos de vocês gostam. Então eu precisava passar para vocês alternativas de como jogar e como ser lucrativo com elas. E para mim, essa foi a ideia que melhor se adequou. E aí que eu já falo, o ideal aí para mim então é você ter um time separado para isso, para você poder ousar ou não na hora que precisar. Se você jogar só com um time de liga clássica, você não vai poder fazer isso. Se jogar só com time tiro curto, se tiver poucos times tiro curto, você vai ter que em alguma rodada ficar sem apostar com o time tiro curto. Então, só fique esperto com isso, tá? Vamos seguir aqui então. Boa noite, Edu. No Rei do Pitaco, posso colocar jogadores nulos no banco de reserva? Cara, no Rei do Pitaco, no banco de reserva, você pode colocar o jogador que você quiser, em qual status estiver. Se o jogador jogar e fizer mais pontos do que o titular que não iniciou a partida, ele vai substituir. No banco de reservas, qualquer status no Rei do Pitaco você pode colocar tranquilamente. Pode pôr sem risco, que se for acionado o banco, ele vai substituir. Já no Cartola, que muita gente tem dúvida, tanto o titular quanto o reserva, você pode colocar qualquer status, ou dúvida, ou nulo, tanto faz, dá no mesmo. Só que
Cuidado, não vai pensando assim, vou colocar esse jogador aqui porque eu sei que ele não vai jogar e aí vai entrar o banco. Não tem muito o que fazer isso no Cartola. Porque, em primeiro lugar, que o jogador já tem que ser mais barato, então já não tem muito porquê isso. Em segundo lugar, que você tem um grande risco do jogador simplesmente chegar e entrar faltando 5 minutos. E aí aquele jogador não vai ser substituído, o cara que está titular. Então só toma cuidado, que não tem grandes vantagens você fazer isso. Só em alguns casos. Por exemplo, vou falar um caso que valeu muito a pena. Rodada passada, teve time meu que eu fiz o seguinte. Eu tinha o Matheus Klaus, que ia jogar, e aí eu olhava no meu banco de reserva e eu ia colocar um jogador e não tinha jogadores para colocar. E aí eu parei para pensar, opa, peraí, aqui tem uma oportunidade. Por quê? Eu estava um pouco na dúvida se o Matheus Klaus ia jogar mesmo ou se ia jogar o Douglas. Aí eu pensei, já sei. Coloquei o Douglas de titular e o Matheus como reserva. O Douglas nulo, porque é goleiro. Goleiro geralmente não é substituído. Então, tranquilo. Se o Douglas não jogar, entra o Matheus e tá de boa. De boa. Então isso facilitou muito. Foi algo muito legal que eu aproveitei. Por quê? Porque dava para colocar um de titular e o outro reserva e não dava para colocar o contrário. Então acho que valeu muito a pena. Só que cuidado. Muita gente pode ouvir isso e querer fazer isso muito com jogadores ofensivos, por exemplo. Só que jogadores ofensivos entram muito no segundo tempo. Então pode ser que seu banco não seja acionado. Como foi com o Galhardo, por exemplo. Lógico que as pessoas não tentaram fazer isso. Acharam que iria começar a partida. Mas você pode se ferrar por isso. Porque acontece muito de jogadores ofensivos não entrarem inicialmente, mas entrarem no decorrer da partida. Aí o banco não é acionado. Mais uma. Melhor estratégia para Liga Mitos da rodada do Rei do Pitaco. Para quem não sabe... Basicamente, a Liga Mitos é uma liga tiro curto com 35 pessoas. Então você tem que associar isso tanto para o Cartola quanto em outras ligas do Rei do Pitaco que estiverem iguais. Por exemplo, a cinquentinha muitas vezes está muito parecido com a Liga Mitos da rodada. Vamos pensar aqui uma liga até 100 times. Uma liga até 100 times, o que eu faria? Eu escalaria uma defesa favorita para a rodada, não tentaria usar... Só que eu fecharia a defesa e do meio para frente escolheria peças boas. Não precisa necessariamente, é esse daqui, esses são os melhores e pronto. Porque muitas vezes você não tem 3 melhores no ataque, por exemplo. Você tem 5, 6. Então você pode variar esses caras, principalmente se tiver mais times, né? Então são entre os jogadores melhores para a rodada, do meio para frente, sem pensar em ousar. Preciso me diferenciar. Não vejo tanta necessidade. O que você precisa fazer é fechar a defesa. Só aí, quando você acertar, você vai passar muita gente na frente. E aí, do meio para frente, você só colocar as melhores peças de boa, sem pensar tanto em ousar. É essa a estratégia que eu uso. 2 perguntas aqui mais ou menos no mesmo tema. Primeiro, é sério que vai ter Série B no Rei do Pitaco? E a segunda, que eu já vou falar aqui. Fala, Rei, a Liga do Meio Milhão terá premiação garantida para o primeiro? Então vamos lá, essas 2 perguntas do Rei do Pitaco já vou falar aqui. Rei do Pitaco vai ter Série B sim. Isso achei top do top, porque agora, é muita oportunidade para muita gente. Então, esse é o lado bom do Rei do Pitaco. Esse é um que eu acho muito top. Tem muita diversidade. Tem diversidade de ligas, que eu falei, de Dobronada, Mitos. Aí a gente tá falando da Liga do Meio Milhão aqui também. Então é muita oportunidade para ganhar muito pouco, ganhar mais com certeza, ganhar com menos certeza. E por aí vai. E além de tudo, tem campeonatos diferentes. Você vai poder escalar times menores, times maiores, times europeus, eliminatórias. Muita coisa diferente. Libertadores, Copa do Brasil. É muita coisa diferente. Então aproveita, baixa o Rei do Pitaco e aproveita, porque é muita oportunidade, é muita oportunidade. Se você joga Cartola e não joga Rei do Pitaco, você está deixando dinheiro em cima da mesa. Você tem que saber, tem que experimentar. No mínimo experimentar algumas vezes para ver o quanto pode ser bom aquilo. Porque você já joga um, a tendência de você gostar do outro é enorme. E às vezes você está deixando por bobeira, deixando passar a oportunidade. Então vai lá e experimenta. E falando da Liga do Meio Milhão, ela tem premiação garantida sim. É aquele valor. No mínimo aquele valor. Se ultrapassar muito o número de pessoas, aí provavelmente vai aumentar ainda aquele valor. Então é isso. É a premiação garantida. Tem muitas salas lá, quase todas as salas do Rei do Pitaco tem a premiação garantida. E aí ultrapassando aquilo, aumenta o valor. Então basicamente isso. Baita oportunidade novamente. Não sei como, os caras enlouqueceram. Mas é porque provavelmente eles fazem isso porque eles sabem que
O app é bom, confiam no trabalho e se mais pessoas experimentarem, as pessoas vão ficar e no longo prazo vai dar lucro. Então, vamos aproveitar enquanto isso e vamos jogar porque vale muito a pena. Pô, teve gente que ganhou 500 mil rodada passada. É muita coisa mesmo. Vamos para mais 2 perguntas. Primeiro lugar, qual dica você daria para quem tem pouquíssimo tempo de estudar? E a segunda, que vocês já vão até entender um pouquinho da resposta da primeira é: Edu, quero participar de um plano de sócios. Bom, qual tu me indica e tem como pagar por mês? Então vamos lá, deixa eu explicar no geral aqui. Se você tem pouco tempo de estudar, a primeira coisa que você tem que fazer é que você tem que ser mais eficiente. Você tem que buscar maneiras de ser mais eficiente, de gastar menos tempo para fazer coisas melhores. Isso é a lei da vida. A lei da vida é assim. Então você tem que buscar eficiência. E outra coisa, para você ficar esperto, você sempre tem mais tempo do que você imagina que tem. Porque meia hora que você deixa de fazer aquilo, quando você está indo para o trabalho, você colocar um fone e ouvir, quando você está num transporte, quando você está lavando a louça, quando você está cuidando das crianças, qualquer coisa você pode ter alguma coisa ali que você está escutando, por exemplo. Então a gente sempre tem mais tempo do que imagina. Então é só saber aproveitar melhor e ter a força de vontade. E aí eu já entro na parte do plano de sócio. O plano de sócio ajuda muito nisso também. Porque plano de sócio é o seguinte, você vai ter um monte de coisa que as pessoas já estudaram para você e você vai pegar, não é que você vai chegar e beleza, vai pegar do plano de sócio e vai copiar. Não, eu não aconselho isso para ninguém. Não aconselho porque eu acho que você tem que crescer também. Não adianta só pegar o time, só pegar a dica e acabou. Então você vai pegar no plano de sócio, vai ter aquele monte de informação já detalhada para você e você vai analisar e vai pensar, isso aqui é importante para mim, isso aqui é mais importante, isso aqui eu não acho tão importante, então vou só acompanhar para ver se está dando certo. Aí, isso aqui é importante, isso aqui eu vou fazer primeiro, isso aqui eu vou fazer depois, isso aqui eu vou analisar a fundo, isso aqui eu vou ouvir muito e por aí vai. Você vai pegando aquilo no detalhe. Então o plano de sócio ajuda muito isso. Por exemplo, eu mando minhas coisas lá um monte em áudio. As pessoas podem fazer da maneira como quiser. As pessoas podem ouvir, chegar no sábado e ouvir fazendo outras coisas. E aí só pega, tá no ouvido ali, aí tá ali escutando análise, jogo a jogo, jogadores, todos os jogadores que eu acho interessante, por que eu acho interessante. Aí eu coloco os times, explico as estratégias dos times e por aí vai. Então pro amigo que perguntou o plano de sócios aí, eu aconselho com certeza o meu. Ainda mais agora que a gente tem 2 opções. Tem o plano campeões, que é junto com Clássica, junto com Camilo, com campeões nacionais também, com o pessoal que foi super bem nas últimas temporadas, que vão pegar e vão dar a opinião deles também, dar a análise deles, além de todo o conteúdo do plano, que pra mim é o melhor do Brasil, né? É lógico, minha opinião. Plano campeões você pode assinar em 10 vezes no cartão, ou ainda você tem o plano tiro curto. Plano tiro curto mensal. Já vou falar o preço para vocês ficarem mais fácil, R$18 mensais, e você decide qual mês que você vai ou não. Você pode simplesmente parar, ver o primeiro mês, ver, experimentar, ver se vale a pena ou não vale, se você gosta do conteúdo ou não. Se você não quiser renovar, você não renova, mas eu acho que você vai, hein? Eu acho que você vai. E, lógico, você está perguntando para mim, eu estou falando do meu, com certeza, que é o que eu mais curto, mas pergunta para quem tá lá, tá na dúvida? Pergunta aí, pergunta para quem participa. Eu até convido alguém que for do Plano Campeões, quiser comentar aqui o que vocês acham, vocês gostam ou não, vai e fala. Porque lá eu dou as minhas dicas tiro curto e eu acho que vocês vão curtir. Vocês gostam do meu trabalho, vocês vão curtir. Então aproveita, assina um mês, vê como é. E aí você vê a questão de renovação depois, você vai renovar, porque afinal, tiro curto, uma rodada que você pode ser suficiente para você ganhar o que vai valer você pagar o plano por 10 anos, 20 anos, seja lá o que for. Então o tiro curto tem muito essa vantagem e eu acho que vale muito o investimento, principalmente por isso. Porque uma dicasinha ali, um detalhezinho que você pegou ali pode fazer a diferença de você ganhar milhares e milhares de reais. Mais uma. Como devo analisar o Brasileirão? Agora no começo, com poucos jogos. Então vamos lá. O que eu entendo? Eu, em primeiro lugar, antes de começar o campeonato, eu fiz algo chamado Power Ranking. É um ranking de força ali, que eu analisei qual nível de força está cada um dos times. A partir disso, eu analisei ali no detalhe se o time era forte ou fraco, ofensivamente, defensivamente, por aí vai.
A partir disso, eu pego a primeira rodada e analiso ali. Pô, como que o time foi? Foi acima do esperado? Foi abaixo do esperado? Aí eu pego e dou uma atualizada nessas forças, só com um pouquinho de cautela, né? Porque afinal é uma rodada e uma rodada não significa nada. Então eu tenho que ir com calma ali e aí verificar o que eu achei da performance dos times. E aí eu vou vendo jogos recentes e vou analisando qual que foi a performance dele. Não quantos gols fez, simplesmente, mas pô, como que o time jogou? O time jogou bem, mal, o time atacou bastante, o time teve muitas oportunidades, qual a qualidade dessas oportunidades, cedeu muitas chances, o time foi muito aberto, muita falha defensiva, deu muito espaço e por aí vai. Analiso a performance dele nos últimos jogos. Então, basicamente é o ranking de forças que eu fiz, o Power Ranking, aí analisando bastante os primeiros jogos como foram, porque agora são jogos teoricamente do mesmo nível, e aí olhando os últimos jogos no geral, como que tá indo a performance dos times. É isso que eu sigo. Mais uma pergunta que muita gente espera, vamos lá. Indique SGs para mim para rodada, por favor, Rei. Indica um favorito, um entre os favoritos e um bem ousado. Então vamos lá, deixa eu pensar. Em primeiro lugar, um favorito eu acho que é o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras tem uma defesa boa, uma defesa que corresponde geralmente. Então eu imagino que o Palmeiras tem a grande chance de SG contra a Chapecoense. Chapecoense, para mim, no meu Power Rank tá lá embaixo, vai brigar para ficar, até que me prove o contrário. Na primeira rodada não me provou. Teve algumas chances no primeiro tempo ali, mas depois tomou um gol, meio que morreu. Então eu acho que o Palmeiras tem grande chance aí, então esse seria o meu favorito. Ali entre uns que talvez tenha grande chance e as pessoas não olhem muito, eu vou destacar o Bragantino. Por que o Bragantino? O Bragantino acabou de perder ontem, perdeu de 2-0 para o Fluminense, e aí vai enfrentar o Bahia, que meteu 3-0 no Santos. Então, pô, as pessoas vão ficar um pouco de medo aí, porque, pô, o time meteu 3-0, é o líder do Campeonato Bahia. E aí eu acho que as pessoas talvez não olhem tanto. Então pode ser um diferencial a zaga do Bragantino nesse sentido, principalmente depois do jogo de ontem. Eu acho que as pessoas vão pegar e vão pensar que, pô, o Bahia fez 3 gols, será que vai segurar o SG? O Bragantino tomou 2-0 do Fluminense. Então, talvez são detalhes aí que faça as pessoas colocarem menos do que normalmente colocariam. O Bahia, por exemplo, no último jogo foi 3-0, mas o time finalizou pouquíssimo, que foi cirúrgico. Quando teve oportunidades, mandou muito bem. Vários times, por exemplo, o Flamengo, em vários jogos, finaliza 3, 4 vezes mais do que o Bahia finalizou nessa partida contra o Santos. Então, para a gente ficar um pouco desperto, o Bahia foi mais cirúrgico do que criou muitas oportunidades. Então, eu acho que aí surge uma oportunidade de colocar uma defesa diferenciada que talvez as pessoas não olhem tanto. Agora falando de ousadia, seguindo mais ou menos essa mesma linha, eu acho que, por exemplo, pode ser a defesa do Corinthians. É isso mesmo, não é clubismo não. Mas a defesa do Corinthians é o seguinte, o Corinthians está mal? Está. Ele teve falhas defensivas, jogou contra o Atlético Goianiense e perdeu, com falhas defensivas inclusive, eu achei muito fácil alguns dos gols. E aí, o porquê que eu acho isso? Em primeiro lugar, que eu acho que os jogos do América Mineiro vão ter a tendência de poucos gols. Então já vejo SG para os dois lados. Percebi já, pelas perguntas que as pessoas estão fazendo, pela como as pessoas estão falando comigo, de que as pessoas vão agora apostar no SG do América Mineiro, porque vão ver que o Corinthians foi muito mal na última partida, já tinha perdido outro jogo, então o Corinthians está mal. Então as pessoas vão apostar no América Mineiro, que já é um SG viável, eu acho que é viável sim, só que aí as pessoas já estão mais de olho. E aí do Corinthians não tanto, as pessoas não vão colocar, principalmente depois dessa derrota, só que eu acho que esse pode ser um jogo de poucos gols. Acho que o Corinthians pode dar um foco de consertar ali atrás, vai precisar muito de resultado, de somar pontos. Então eu acho que pode ser um jogo de poucos gols e aí uma defesa ousada para uma liga grande. A defesa do Corinthians pode ser interessante porque poucas pessoas, eu imagino, vão olhar com esses últimos resultados. Eu agradeço, gente. Espero que vocês gostem muito. Eu tento aqui passar o máximo de conhecimento possível, não só para essa rodada, mas que possam fazer vocês se desenvolver, vocês conseguirem sozinhos, porque eu não quero que vocês dependam de mim. Não quero mesmo. Eu quero que vocês evoluam e que vocês me acompanhem porque vocês gostam das minhas ideias, não porque vocês precisam. Porque eu quero que vocês
tenham a capacidade de desenvolver, de fazer o raciocínio de vocês e de faturar com Fantasy Games, que eu acho que vocês têm potencial para isso. E se quiserem me acompanhar, que acompanhem, mas vocês não precisem, apenas gostem de fazer isso. Valeu!